Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 11, intitulada O Império Egípcio, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 66. Vamos nessa então? Então pessoal, inicialmente localizar aquela que foi uma das maiores civilizações de todos os tempos. O Egito Antigo surgiu na região nordeste da África, às margens do rio Nilo. O rio Nilo, um dos mais importantes rios do mundo, foi um elo essencial para a origem da civilização egípcia, que buscava no rio Nilo a fonte de sua sobrevivência, através da agricultura irrigada, da navegação e da pesca. Então, como dizia o historiador grego Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o rio Nilo ele foi fundamental para proporcionar ao mundo o surgimento da civilização egípcia. A história egípcia ela está dividida em três fases. O período pré-dinástico, que é a formação das primeiras comunidades egípcias, que eles chamavam de nomos. Cada nomo era uma comunidade ribeirinha, situada às margens do rio Nilo. Cada nomo era governado por um chefe, chamado de nomarca. Com o crescimento desses nomos e sua multiplicação, ocorre a criação de dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito, posteriormente unificados por Menés. Menés unifica os dois reinos do Alto Egito e do Baixo Egito e torna-se o primeiro faraó egípcio. Aí começa a segunda fase da história egípcia, o Antigo Império. Menés inicia o Império Teocrático, onde ele, o faraó, era um representante de Deus na terra, ou o próprio Deus vivo, daí o termo teocrático, teo Deus, cracia poder. Com Menés começa o Antigo Império Egípcio e é um período de esplendor econômico, político e social, sem revoltas, muita arrecadação de impostos, muita produção agrícola, aproveitando as cheias periódicas do rio Nilo e a construção de grandes obras como canais de irrigação, diques, que são reservatórios, e as pirâmides, né? As três grandes pirâmides de Gizé, as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, foram construídas no Antigo Império Egípcio. Cada uma delas construída por seu respectivo faraó, que dá nome à pirâmide. Essas pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos serviam como túmulos, né? Para colocar o corpo, o sarcófago do faraó e de toda a nobreza egípcia. Essas pirâmides continuam a existir e são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O fato é que, findando o Antigo Império, o Egito sofre uma invasão. O Egito é invadido pelos povos Hicsos, que tinham um atributo que tornava eles militarmente superiores aos egípcios, que era o uso de cavalos em seus exércitos. Os cavalos que permitiam um rápido deslocamento das tropas. E os Hicsos terminaram invadindo o Egito, finalizando o Antigo Império e iniciando o Médio Império. Foram basicamente 400 anos, 4 séculos de dominação dos povos Hicsos. Até que o Egito fez uma revolução, liderada por Amoses, expulsou os povos Hicsos e retomou o poder para o Egito. Amoses torna-se um novo faraó e inicia a última fase da história egípcia, o Novo Império, que tem como grande faraó Amenófis IV. Amenófis IV se notabilizou por fazer uma reforma religiosa no Egito. O Egito, que era tradicionalmente politeísta, acreditava em vários deuses, a partir de Amenófis IV adotou o monoteísmo. Ele obrigou toda a população a adotar a crença no único Deus, o Deus Atom, o Deus Sol. Era uma forma de terminar reduzindo a influência dos sacerdotes, fazendo a população acreditar no único Deus, o Deus criado pelo faraó, Amenófis IV, o Deus Sol, o Deus Atom. E no Novo Império há a conquista definitiva do Egito pelos persas. Em 525 a.C., o Egito é invadido pelo imperador persa Cambises I e é conquistado. E aí fim da história egípcia. O Egito que deixou um grande legado para a posteridade. O Egito deixou como legado, por exemplo, a religião. A religião egípcia era antroposomórfica. Professor, que palavra estranha é essa? Na verdade, é uma junção de 3 palavras. Antropo, homem. Zo, animais. Mórfica, forma. Os deuses egípcios tinham forma de homens e animais. Era uma mescla. Era muito comum, por exemplo, corpo de homem, cabeça de águia. Corpo de homem, cabeça de jacaré. Corpo de homem, cabeça de gato. Então era muito comum essa junção de homem e animal na conjunção dos deuses. Isso nós chamamos de antroposomorfismo. Os egípcios que também se notabilizaram na religião com a técnica da mumificação dos seus mortos. Nós sabemos que os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, mas não como nós.
Nós acreditamos na ressurreição espiritual, apenas da alma. O corpo, a matéria, ela fica. Já os egípcios, eles acreditavam que ressuscitava tanto o corpo, o espiritual, como o físico, né? A matéria. Então eles tinham um cuidado todo especial com o corpo dos mortos. Para isso eles faziam o ritual da mumificação, que era abrir o morto, retirar suas vísceras, dar um banho com ervas e enrolar com atadura, daí a denominação múmia. Depois esse corpo era colocado em sarcófagos e levado para os túmulos, né, que eram mastabas, hipogeus ou as pirâmides, como eu coloquei para vocês. Os egípcios acreditavam que ressuscitavam tanto a matéria como o corpo, inclusive que você levava para outra vida todas as riquezas adquiridas aqui na terra. Então eles geralmente tinham o costume de enterrar junto com seus mortos todos os seus pertences, suas riquezas, seus tesouros, suas joias. Isso era muito comum. Os egípcios que criaram a escrita em 3 formas. Haviam 3 escritas egípcias. A escrita demótica, que era uma escrita popular, a escrita hierática, que era uma escrita dos funcionários públicos, e a escrita hieróglifa, que era a principal escrita egípcia, que era uma escrita sagrada, que apenas os sacerdotes e o faraó tinham conhecimento. Então havia a escrita popular, a demótica, a administrativa, que era a hierática, e a sagrada, que era a hieróglifa. Portanto, do Egito nós herdamos uma série de eventos. Não à toa que o Egito até hoje, o Egito atual, é uma das regiões mais visitadas por turistas e historiadores no mundo. Até hoje o povo tem uma sensação de volta ao passado quando visita o Egito e conhece as pirâmides, as esfinges, dá uma volta no Egito, nos desertos do Egito e remonta a um tempo passado de 4, 5 mil anos atrás. Então é uma civilização brilhante e é o desejo de todo grande historiador como eu, um dia na vida, poder conhecer o Egito e todas as suas riquezas históricas, seus museus e o seu passado tão presente em nossa civilização. Forte abraço e até a próxima.